Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast da FEICOM, maior evento de construção civil do Brasil. No episódio de hoje temos um assunto que interessa para a cadeia de modo geral, da indústria ao varejo, as tendências e perspectivas para o setor. Segura aí. Falar com assertividade dos próximos movimentos que devem impactar o mercado de construção requer duas coisas: visão estratégica e matemática. Por isso, claro, nós convidamos um economista que está profundamente envolvido com esse universo para um bate-papo. Jaime Vasconcelos, seja muito bem-vindo. Um abraço a todos, eu sou Jaime Vasconcelos, economista do Sincomave, que é o Sindicato do Comércio Varejista, que representa os empresários do comércio varejista de materiais de construção, ferragens, tintas, louças, vidros, das principais cidades da região metropolitana de São Paulo. Jaime, durante todo o ano de 2022, a construção seguiu apresentando resultados de crescimento ora mais expressivos, ora mais tímidos, mas manteve um movimento positivo. Quais fatores contribuíram para esses resultados? O ano de 2022 para a construção civil é um ano positivo, ainda mais quando a gente compara este setor à média da economia em geral. É óbvio que oscilações ocorreram, mas é importante destacar como a construção civil tem crescimento do ponto de vista, por exemplo, do PIB, melhor do que a média da economia brasileira como um todo. Descrever o primeiro semestre é descrever ainda impactos positivos provenientes de uma demanda forte, principalmente a partir do segundo semestre de 2020 e durante 2021. Já no segundo semestre, o que a gente vê é um certo arrefecimento do setor, até bastante natural, mas é um arrefecimento que ainda não preocupa, mas é natural, até mesmo pelo desafio maior que a conjuntura econômica brasileira passa, com inflação mais elevada, com impactos práticos da taxa de juros ainda muito fortes, exatamente porque a taxa de juros também está em patamares bastante elevados, e também de um avanço de inadimplência e endividamento das famílias brasileiras. Todavia, é importante destacar que durante este ano, enquanto no caso do PIB geral brasileiro, tivemos um primeiro trimestre, todos em comparação ao ano passado. Primeiro trimestre com crescimento de 2,4%, segundo 3,7%, terceiro 3,6%. Na construção civil, no primeiro trimestre crescemos 7,8%, no segundo 10,3% e no terceiro 6,6%. Ou seja, a despeito das oscilações, temos um ano bastante positivo na construção civil em comparação, em geral, à economia brasileira, ainda mais em alguns outros setores econômicos do país. Certo, Jaime, nós temos acompanhado uma série de inovações na área, como o estabelecimento do e-commerce e dos marketplaces no varejo, o uso de sistemas que possibilitam a prevenção e até ajudam a diminuir as manutenções. Na sua opinião, essas transformações têm impulsionado a construção civil de que forma? É importante destacar que as inovações e transformações que atingiram e atingem a construção civil, como o estabelecimento do e-commerce e marketplaces para as empresas, principalmente micro e pequenas empresas, têm garantido a maior capacidade de consolidação de canais ativos de contato entre a empresa e o cliente final, o que é muito importante, pois facilita e potencializa vendas. A aplicação de sistemas de prevenção de perdas e também garantindo com isso menores manutenções, auxilia a redução de custo e consigo melhoria dos resultados das empresas do nosso setor. Outro ponto importante a se destacar é que essas inovações têm garantido também o aumento da produtividade do setor, o que é relevante, principalmente pois impacta principalmente a oferta. No Brasil nós sempre pensamos nos avanços à demanda, mas essas transformações de absorção tecnológica, de melhoria da produtividade, impacta estruturalmente o setor, o que garante maior qualidade do projeto, velocidade nas entregas e também satisfação ao cliente final. Com relação às práticas de ESG, como a busca por materiais e soluções sustentáveis impactou os índices de mercado no setor em 2022? Pensar na modernização e transformação da construção civil como setor é algo indissociável, na minha visão, a dois pilares. O primeiro deles, obviamente, é a absorção tecnológica nas diversas fases de operações empresariais. O segundo é a aplicação prática do conceito do ESG, ambiental, social e governança, nas diferentes fases também do desenvolvimento do projeto.
principalmente para reduzir o impacto das obras do ponto de vista ambiental e também junto às comunidades, né, os locais onde elas estão inseridas. É importante ressaltar que o ESG cada vez mais presente nessas certificações é visto como oportunidade para os investimentos. Tanto nas relevantes formas de se reduzir o consumo de recursos, como na atração de capital e também na economia da operação finalizada do seu projeto. Nós temos visto vários exemplos como gestão de recursos, energia renovável, reutilização de equipamentos e materiais, entre outros, ocorrendo nas mais diversas empresas. Porém, o desafio continua, seja na expansão do conceito do ESG de forma exemplificativa, principalmente para o segundo desafio, que é a sua aplicabilidade às micro e pequenas empresas que ainda estão distantes, seja do conceito, seja das formas práticas da sua aplicação na rotina diária empresarial. E ainda sobre essa questão, Jaime, como as chamadas construções verdes poderão contribuir para o crescimento do varejo e do PIB na construção em 2023? Sem dúvidas, a construção verde, né? As chamadas construções verdes contribuem e contribuirão cada vez mais para o crescimento tanto do varejo, da distribuição e, em geral, da indústria também da construção civil para os próximos anos. Esse conceito de sustentabilidade social, ambiental, econômica dos projetos de construção civil estão cada vez mais na esteira da aplicabilidade do conceito de ESG que nós já falamos aqui. É importante dizer que a maior parte, grande parte, na verdade, dos projetos já tem em si atitudes que beneficiam o reaproveitamento de insumos, materiais, equipamentos e também a melhoria de produtividade com redução de desperdícios. Isso porque o setor da construção como um todo está observando que o cliente final incorporou na sua análise de tomada de decisão, além dos conhecidos preço, qualidade, capacidade de valorização do projeto, também as certificações através de prática da gestão sustentável da obra. Isso já está sendo observado como valoração na tomada de decisão do cliente final. Portanto, o setor tem de acompanhar o que o mercado também demanda. Agora, o ano de 2022 foi marcado pelas eleições presidenciais e pela guerra da Ucrânia, o que de certa forma trouxe impactos para setores como o siderúrgico. Como esses fatores influenciaram nos investimentos na construção civil, Jaime? Não somente o setor siderúrgico, mas os efeitos da guerra da Ucrânia, associado ainda a impactos da Covid na produção e na própria economia chinesa, e também a dificuldade e paralisação portuária de muitos canais de transporte internacional, ainda devido aos impactos da Covid, fizeram que, principalmente no final de 2021 e no primeiro semestre de 2022, importantes commodities tiveram elevado avanço dos seus preços, entre elas, por exemplo, o minério de ferro e petróleo, entre outras. Isso causou um impacto forte no centro de custos empresariais e, naturalmente, repassado ao consumidor final, o que por si só traz um freio ao processo de consolidação dos bons números do setor da construção civil e de demais setores econômicos em geral. No Brasil, isso ficou talvez um pouco mais latente pelo próprio ambiente interno de 2022, que foi de um ano com avanço de taxa de juros, avanço de inflação, isso tudo perante também a um período eleitoral que sempre traz incertezas. Portanto, os investimentos ficam aquém do esperado se nós temos um avanço de preços e, naturalmente, também um enfraquecimento da demanda. Ainda assim, nada para se preocupar do ponto de vista de comparação com outros importantes setores econômicos, mas que também, é importante frisar, causam freios a um processo de expansão mais acelerada do setor. E ainda nessa seara de efeitos, Jaime, em 2023 teremos um novo governo que tem como um dos focos investimentos em projetos sociais. O que é possível prever para o setor de construção civil no que tange os projetos habitacionais e os impactos para o varejo? Considerando os discursos dos principais agentes do governo eleito até este momento, e é importante destacar que todo o ambiente político partidário tem as suas incertezas e essa é a fotografia deste momento, há a previsão, obviamente até por ter sido criador do Minha Casa Minha Vida, que novos projetos para habitação social possam acontecer com o surgimento desse novo governo.
é algo para o setor da construção ficar de olho, não apenas a indústria, como a distribuição e, obviamente, o varejo lá na ponta para o consumidor. Um outro ponto está no ambiente fiscal, e pode parecer distante o ambiente fiscal, as contas públicas do governo com o setor da construção civil, mas não é, até porque é o controle ou descontrole fiscal que vai balizar o aumento ou a redução, que por enquanto é esperada, da taxa Selic, que por sua vez, sendo a taxa básica de juros da economia, baliza todas as outras, inclusive a de financiamento imobiliário no Brasil. Então a expectativa é ficar de olho, obviamente, nesses projetos de habitação e também na capacidade ou não do governo que foi eleito de ter políticas de melhor saúde e controle fiscal para que seja possível uma redução da taxa de juros da economia e, naturalmente, as demais taxas de juros para os consumidores finais. Legal, Jaime. Em relação à iniciativa privada, quais as projeções econômicas? A tendência, em geral, da economia é termos um avanço mais tímido do que vai ser visto em 2022, que está por volta de 3%. Do ponto de vista da construção civil, o que a gente vê é um dinamismo maior do que a média geral da economia brasileira, até porque o imóvel sempre vai ser considerado um local de valor. E, naturalmente, quando você tem um ambiente de maiores incertezas, um ambiente onde a população observa com mais cautela a sua própria renda, seus próprios investimentos, o imóvel sempre vai ser, tanto na sua construção como na sua reforma ou melhoria, um ambiente de reserva de valor. A tendência é que o setor da construção, os investimentos empresariais continuem avançando, talvez em magnitude não tão elevada quanto dos últimos 2 anos, e PIB, ainda que esteja com um crescimento mais tímido, algo em torno de 1% que ainda se projeta para a economia nacional. Então a tendência é termos um ano talvez não tão positivo, mas ainda assim um ano positivo para investimento, para a geração de emprego e naturalmente para o próprio crescimento do setor. Pegando o gancho aí que você falou de investimentos, quais serão os principais focos em 2023? Diante do atual cenário econômico e do comportamento dos investidores neste ano, o que esperar? Penso que os principais focos dos investimentos empresariais para o ano que vem vão estar calcados principalmente na absorção tecnológica dos processos empresariais e também na absorção de materiais mais sustentáveis dentro dos projetos. Como a gente já comentou aqui mesmo da evolução dos conceitos de construção verde e ESG, principalmente em linhas de imóveis de valor mais elevado, até porque nós sabemos e observamos que a população que possui uma renda mais baixa tem tido maior sofrimento do ponto de vista de impactos da inflação e também de níveis mais elevados de endividamento e também já de inadimplência, que são 2 freios à capacidade tanto de consumo como de aquisição de crédito. Portanto, o foco deve ser em imóveis de valores um pouco mais elevados, salvo algum projeto governamental de habitação social e muito relacionados à absorção tecnológica e o conceito da construção verde calcada nos conceitos do ESG. Novamente, descrevendo que a tendência é que os investimentos continuem a prosperar, mesmo que num ambiente de maiores incertezas, não somente com a própria capacidade da economia brasileira e também de um novo governo que assume o controle do país. Agora, Jaime, em 2020 e 2021, as reformas nas residências tiveram importância na movimentação do setor, principalmente no varejo. Em 2022, por exemplo, observamos a volta dos projetos de grandes empresas com os prédios clubes e a expansão dos condomínios residenciais em cidades do interior e no litoral. Em 2023, esse mercado deverá seguir aquecido? Sem dúvida alguma, em 2020 e 2021, impactados todos pela primeira e segunda onda da pandemia, nós tivemos um avanço das reformas, manutenções e melhorias domiciliares devido ao isolamento social, a menos pessoas nas ruas, a implantação de home office para boa parte dos trabalhadores brasileiros, e isso favoreceu o avanço de vendas para este segmento. 2022, com o arrefecimento da pandemia, retomada dos centros comerciais, dos escritórios, das pessoas nas ruas, naturalmente teríamos uma estabilização e até mesmo oscilações deste segmento de vendas, como ocorreu.
A tendência é de continuidade, neste caso, de uma retomada de crescimento. Retomada tímida, obviamente, porque nós sabemos que, por um lado, há grandes incertezas econômicas para o ano que vem, ao mesmo tempo, todas as incertezas inerentes de uma transição político-partidária do país e um ambiente de consumo que também é mais desafiador, com juro alto, inflação alta, endividamento mais elevado das famílias, que são as que investem nesses projetos de reformas no interior das residências. Por outro lado, existe sempre a tendência do brasileiro observar o imóvel como reserva de valor. E um imóvel mais bem cuidado sempre vai ser um imóvel com mais valor. Ou seja, a demanda pode até arrefecer um pouco desses projetos de reformas e melhorias residenciais, mas ainda sempre vai continuar sendo um ambiente bastante relevante do mercado. E agora, para finalizar, qual é a projeção do PIB da construção civil em 2023, Jaime? O PIB da construção civil ano que vem, 2023, deve acompanhar a tendência do PIB nacional, mas com crescimento percentual acima do que vai ser visto em geral para o PIB brasileiro. Para este ano, a previsão que eu mantenho ainda é entre 6% e 7% de crescimento, enquanto o Brasil deve crescer por volta de 3%. E ano que vem, com o arrefecimento econômico brasileiro, que é previsto na casa de 1%, a tendência é que a construção continue com crescimento acima do PIB nacional, algo em torno de 3,5% é a projeção que eu faço neste momento, mas obviamente é uma fotografia considerando que há incertezas inerentes tanto do ambiente econômico nacional, internacional e naturalmente político-partidário para o ano que vem. Neste momento a tendência é um crescimento bastante razoável perto do que vai ser a economia brasileira, no caso para a construção civil, algo entre 3% e 4%. E o nosso episódio está chegando ao fim e eu quero agradecer demais a participação do Jaime Vasconcelos, economista do Sincomave, com as informações e dados estratégicos para as empresas e profissionais do setor que estão planejando seus próximos movimentos de mercado. Jaime, suas considerações finais, por favor. Em meu nome e em nome do Sincomave, que desde 1934 trabalha para auxiliar, defender, orientar o empresário do comércio varejista de material de construção, maquinismos, ferragens, tintas, entre outros, eu agradeço o espaço e desejo a todos um ótimo ano de 2023. E você já sabe, nos canais digitais da FEICOM você encontra notícias, entrevistas e atualizações sobre a indústria da construção no Brasil e no mundo, além de possibilidades de contato com os principais players do setor. Até o próximo episódio. Tchau!